Fala aí, programador. Fala aí, programador. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje meu cenário aqui, meu ambiente está um pouco diferente. Só para contextualizar o pessoal aí, eu tive um problema lá em casa. Minha casa inundou. Aqui em Portugal, galera, tem um equipamento que chama cilindro. E o cilindro, ele danificou por algum motivo. Começou a vazar água na casa toda. E agora eu tô de férias aqui em um hotel até todo o problema ser resolvido. Mas enfim, bora de vídeo novo, né? E bora com o assunto aí que vocês escolheram no LinkedIn, tá? Fiz uma enquete no LinkedIn perguntando qual que seria o tema do próximo vídeo e a galera escolheu Solid. Então eu vou fazer 5 vídeos sobre Solid e hoje nós vamos ver o nosso primeiro vídeo, ok? Então vamos lá, bora começar um projeto. Então vou começar aqui um projeto chamado Solid, tá bem? Tem um projeto Python. Já tem uma versão do Python, vamos confirmar qual que é. Já tem o Virtual Environment, versão 3.10, tá? Então, galera, o que significa Solid primeiro, né? Então, vamos lá, né? Eu gosto muito desse artigo aqui do Medium, porque ele é ilustrado, então nós temos alguns exemplos aqui com imagens. Então vamos lá, vamos passar um por um, né? A letra S, né? Single Responsibility, ou responsabilidade única, tá bom? A segunda letra que é o Open Closed, tá bem? Terceira letra, Liskov Substitution. A quarta letra, Interface Segregation. E a quinta letra, Dependency Inversion, ok? Hoje, na nossa aula, nós vamos focar aqui na responsabilidade única, ok? É nisso aqui que nós vamos focar. E nessa imagem aqui nós já podemos ver um bom exemplo, que é: eu sou um chefe, um jardineiro, um pintor e um motorista. O que significa? Significa que nós temos aqui uma classe que tem várias responsabilidades. E o ideal seria que cada classe tivesse a sua responsabilidade única. Uma classe que fosse o chefe, uma classe que fosse o jardineiro, uma classe que fosse o pintor e uma classe que fosse o motorista, tá bem? Nós não vamos usar esse exemplo aqui exatamente, tá? Eu tenho uma cola aqui no meu celular, porque hoje, como eu estou só com um monitor, eu não consigo fazer a cola em outro monitor, então hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Mas nós vamos começar aí com uma classe com o nome de vendedora, e eu já vou explicar para vocês, tá bom? Então vamos apagar tudo isso aqui, isso não é importante. Eu vou criar uma classe aqui que chama vendedora, certo? Vendedora, ok? Ainda está errado. Pronto. E aqui dentro dessa classe vendedora, eu posso ter um método que chama-se vender, ok? Eu não preciso mais desse pass aqui. E eu posso ter um outro método que chama faturar. E um outro método que chama baixar estoque. Quando eu faço uma classe desse tipo, eu já estou ferindo a responsabilidade única. Por quê, galera? Por que eu estou ferindo a responsabilidade única aqui? Porque é uma classe responsável por vender, tá? Nós podemos encontrar isso aqui em muitos outros sistemas, como vendas, service, certo? Que seria a classe responsável por fazer a venda. Vamos reformatar o código. O pessoal geralmente usa como venda service ou venda service, tá bem? Tanto faz. Por exemplo, lá no Spring, vejo muita gente usando a camada de serviço aí para fazer a lógica de negócio, tá bem? Então aqui, eu tenho a minha classe vendedora. E uma classe vendedora, teoricamente, ela não deveria saber faturar e nem baixar o estoque, tá? Não é de responsabilidade da classe vendedora saber isso, tá bom? Agora vamos levar... Eu tenho um vídeo meu que eu vou deixar o link aqui, que fala sobre separar... Quando você separa responsabilidades, ele vai ali na ideia da responsabilidade única, mas um pouco diferente. Eu vou deixar o link do vídeo para vocês darem uma olhada. Que é, se eu pegar e levar isso para o mundo real, um vendedor, ele teoricamente não sabe faturar. E ele teoricamente não sabe gerenciar o estoque, certo? Uma pessoa que faz venda não sabe como fazer isso. Mas ela sabe com quem
conversar ou para quem solicitar que isso seja feito. E é a mesma ideia que nós temos que ter aqui, tá bem? Então, teoricamente, para separar as responsabilidades aqui, eu teria que ter uma outra classe que se chamaria estoquista, que seria a pessoa que cuida do estoque. E aqui dentro, essa pessoa que cuida do estoque tem um método para baixar o estoque. E eu deveria ter aqui uma outra classe que se chama faturista. E eu poderia ter aqui um faturar. Percebam, né, que as minhas classes elas estão sendo nomeadas com profissões, porque eu consigo enxergar melhor qual é a profissão que faz cada papel. Isso não é necessário, as pessoas não utilizam desse jeito, mas é uma ideia também, tá? Então, a minha classe vendedora, ela deveria só ser responsável por vender, tá bem? A minha classe estoquista deveria ser responsável por baixar estoque. E a minha classe faturista deveria ser responsável por faturar, tá bem? E aqui, dentro do método vender, nada impediria que, por exemplo, a classe vendedora recebesse um estoquista, do tipo estoquista. Desculpa aí, galera, no Python o construtor não é desse jeito. Def init. Então, def init. Eu posso ter um estoquista do tipo estoquista e eu posso ter um faturista do tipo faturista, ok? Por enquanto, pass. Aqui, como está tudo dentro do mesmo arquivo, ele vai dar uma chorada, tá bem? Pronto, já resolvemos. Então aqui eu tenho a minha classe estoquista, minha classe faturista, minha classe vendedora. E eu posso dizer aqui que na hora de vender, certo? Dentro dessa classe eu vou ter o meu self.estoquista, que vai receber o estoquista, e vou ter o meu self-faturista, que vai receber o faturista. Eu digo aqui que na hora de vender eu tenho toda aqui a lógica da venda. E aqui agora comunicar com o estoquista, comunicar com o faturista. E aqui eu poderia simplesmente fazer um self.estoquista.baixar estoque, self.faturista.faturar. Percebam, né, que a minha classe vendedora, ela se comunica com as outras classes, mas ela não é responsável por fazer a baixa de estoque e nem por fazer o faturamento, tá bem? Agora, tem alguns detalhes que nós podemos ir além, né? Porque quando a gente fala de responsabilidade única, a responsabilidade única ela não está somente ligada a como nós modelamos classes, mas ela está ligada a tudo que o software envolve. Eu posso dar um exemplo aqui de uma função. Então, por exemplo, dentro da classe faturar, eu posso ter outra função que se chama calcular imposto. Vamos pegar um imposto aí, ICMS, calcular ICMS. E eu posso ter também um def calcular IPI. Isso aqui é bom, certo? Porque eu estou responsabilizando uma única função, um único método para calcular o ICMS e um único método para calcular o IPI. Se eu tivesse uma função aqui que chamasse calcular ICMS e IPI, olha, galera, aqui a gente já vê que não é responsabilidade única dessa função, porque eu tenho um E. Então, isso aqui é um grande sinal de que isso não é responsabilidade única, tá bem? Então, não só para as classes,
certo? Mas para os métodos nós também devemos, para os métodos, para as funções, nós devemos tentar fazer funções que tenham uma responsabilidade única. Por quê? Porque se eu precisar refazer o cálculo do IPI, sei lá, o governo liberou alguma isenção fiscal para algum tipo de produto, certo? Eu consigo mexer no lugar certo. Eu não preciso mexer no calcular ICMS e IPI. Tá? Eu vou precisar mexer só no calcular IPI, só os testes do calcular IPI que vão ter que ser revistos e tudo mais. Do mesmo jeito, nós não precisamos de classes para usar a responsabilidade única. Nós poderíamos ter uma função que se chama calcula impostos. Tá? Isso aqui é ruim, né? Por que é ruim? Porque eu estou calculando todos os impostos juntos. Então eu posso ter uma função que calcula IPI. Isso aqui já é melhor. Ok? E depois uma outra função ICMS. Tá bem? Isso aqui também já é melhor. Por quê, galera? O que acontece com a responsabilidade única? A responsabilidade única não quer dizer que eu deva usar somente classes. Eu consigo fazer responsabilidade única com funções, com classes, com métodos e até com sistemas. Quando a gente trabalha com um negócio de uma empresa, por exemplo, vamos lá, eu trabalho com uma empresa que vende fruta. Essa empresa que vende fruta, o vendedor sabe vender fruta, mas ele não sabe faturar. Então, você entende que o departamento que fatura é um outro departamento, que pode ser inclusive um outro sistema, certo? Dessa forma que nós fizemos aqui, ó, na classe vendedora, se isso aqui for um outro sistema, o self, faturista, faturar, nós podíamos ter uma classe que chama faturista que estaria só fazendo uma chamada para um sistema externo, ela seria só uma fachada. Então você começa a deixar as coisas desacopladas e depois fica muito mais fácil você evoluir esses sistemas, né? Então a responsabilidade única ela vem lá do pedacinho da sua função até o jeito que o seu sistema está todo modelado. Beleza? Eu vou deixar aí no vídeo o link para vocês lerem esse artigo aqui do Medium, o Medium, não sei como pronuncia, mas tanto faz. E nas próximas semanas, aí, ou nos próximos dias, eu volto com as próximas letras do Solid. Beleza, galera? Qualquer dúvida, deixa comentário aí no vídeo. Aproveita aí para curtir o vídeo se você gostou. Aproveita para me seguir no YouTube também. Aproveita para, depois que estiver me seguindo, né? Depois que estiver se inscrito no canal, aproveita para ativar o sininho para receber notificações de quando eu fizer novos vídeos. E também aí na capa do meu canal do YouTube tem os links para o meu LinkedIn, para o meu Instagram. Fiquem à vontade aí para se conectarem comigo através dessas redes. Beleza? Por isso não, né? É tudo por hoje e vejo vocês na próxima. Abraços!